A história de Jefté e de sua filha, sem sombra de dúvidas, são uma das histórias bíblicas do Antigo Testamento mais ocultadas das pessoas, até por conta dos acontecimentos desta história narrada no livro de Juízes. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito de Jefté e de sua filha e dessa história, e apresentarei aqui as duas visões e interpretações para essa história antiga e, ao final do vídeo, falarei a minha opinião sincera sobre este caso. Fiquem com mais este conteúdo do canal, deixem os seus likes, compartilhem com outras pessoas e também se inscrevam no canal. Agradeço desde já. Jefté, em hebraico fenício, se pronuncia Iftar, Iftar. Ele aparece no livro dos Juízes como um juiz que presidiu o povo de Israel por um período de cerca de 6 anos. Segundo também o livro de Juízes, ele morava nas terras de Gileade, na terra de Gileade. O nome de seu pai também é dado como Gileade. Muito provavelmente, a tribo pertencente a Jefté era a tribo de Gade. A terra de Gileade era dividida entre os descendentes de Gade, principalmente os de Ruben, e uma parte para os descendentes de Manassés. Pelo seu pai ser chamado de Gileade, e por conta também de sua mãe, a mãe de Jefté, ser descrita como sendo uma prostituta, isso pode indicar que o pai de Jefté pode ter sido qualquer um dos homens daquela época. Jefté, ele liderou os israelitas na batalha contra Amon em troca de derrotar os amonitas. Então ele fez um voto. Ele fez um voto com Deus de sacrificar o que quer que saísse primeiro da porta de sua casa, assim se ele vencesse a vitória. Quando sua filha, então, foi a primeira a sair de casa, tocando pandeiro e dançando, comemorando a sua vitória. Então, imediatamente, Jefté se arrependeu de seu voto tolo que obrigava ele a sacrificar a sua própria filha a Deus. É dito que Jefté cumpriu o seu voto. O significado e a origem do nome Jefté. O nome Jefté, primeiramente, é um nome de origem hebraico-fenícia, proveniente aí do antigo fenício, e é um nome que tem o significado de vai se abrir ou se abrirá, ou até mesmo Deus abrirá. Tradicionalmente, Jefté, ele é uma figura entre os juízes maiores. Ele é tido como sendo um dos juízes maiores de Israel por conta da extensão da narrativa bíblica que se refere a ele propriamente dito. Mas a sua história também compartilha algumas características com a dos juízes menores, como o seu curto mandato sendo juiz do povo de Israel, sendo de apenas 6 anos no cargo de juiz. A história de Jefté, ela é tida como sendo uma história de certa forma obscura, até porque a maioria dos estudiosos, teólogos e pastores, eles fogem da seguinte pergunta: Deus aceitaria sacrifício humano? Jefté sacrificou a sua própria filha a Deus? Estas são uma das perguntas que eu venho recebendo atualmente a respeito desta história, desta narrativa bíblica antiga, e eu estarei logo à frente falando mais a respeito dela. A história de Jefté, ela é encontrada no livro dos Juízes, no capítulo 11 e no capítulo 12, onde vai dizer que os israelitas novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e não serviram a ele, então a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel e ele os vendeu nas mãos dos filisteus e também nas mãos dos amonitas. Jefté, tendo nascido ilegitimamente ali na casa de seu pai, ele é expulso por seus meios irmãos por conta de ser filho de uma prostituta e passa a morar em Tob, a leste de Gileade. Fora da lei, se reuniram em torno de Jefté e foram atacar com ele.
Os anciãos de Gileade pedem ali então que ele seja o seu líder na campanha contra os amonitas, mas ele defende uma posição mais permanente, a mais ampla, e os anciãos concordam que desde que Jefté consiga derrotar os amonitas, ele será o seu chefe permanente, em nome de Israel, como um todo e confiando no poder de Deus. O juiz Jefté desafia os amonitas. Jefté então faz um juramento, um voto, onde vai dizer o seguinte: eu darei aquilo que sair da minha porta em sacrifício a Deus se eu vencer os amonitas. Então Jefté, sendo vitorioso ali da grande guerra, ele é recebido em seu retorno por sua única filha, a sua filha. Jefté então rasga as suas roupas e grita: ai, minha filha, você me deixou muito abatido, mas está vinculado por conta de seu voto. Abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar mais atrás. A menina pede 2 meses de graça para que eu possa subir e descer as montanhas e chorar por minha virgindade. E assim Jefté fez com ela, de acordo com o voto que havia feito. A história termina contando como as filhas de Israel iam ano após ano lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias no ano. Mais tarde, Jefté foi forçado a lutar contra os efraimitas, que se recusaram a ajudá-lo em sua luta contra os amonitas. A história é lembrada pelo assassinato dos fugitivos efraimitas que foram identificados por seu sotaque. Eles disseram a palavra fenícia Shiboleth como Sibolet naquela época. Eram cerca de 42 mil dos efraimitas caíram. Jefté é mencionado uma vez na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, onde ele é elogiado pela sua fé em Deus. Mas a pergunta que fica no ar: será que Jefté ofereceu um sacrifício humano a Deus? Deus aceita sacrifício humano? A partir de agora eu estarei falando as 2 interpretações para este texto, sobre este personagem e sobre toda esta história. A interpretação que muitas pessoas têm a respeito de Jefté e de sua filha vão dizer o seguinte, que literalmente Jefté cumpriu com seu voto e sacrificou em holocausto a sua própria filha. Alguns escritores eles observam ali que os israelitas nesta época eles eram deliberadamente bárbaros e não seguiam corretamente a lei mosaica, a lei de Moisés, e não seguiam corretamente os preceitos de Deus, e literalmente praticavam também o sacrifício humano. Segundo alguns, ele era amplamente ali feito na época, e eles desrespeitavam o que Deus havia falado a eles. Essa é a primeira interpretação, que vai dizer que sim, Jefté sacrificou a sua própria filha a Deus. Agora eu estarei falando a respeito da segunda visão, a respeito deste texto, a qual eu também compartilho. Eu tenho a mesma ideia por conta de vários e vários motivos. Quando lemos ou ouvimos a história de Jefté e de sua filha, logo nós lembramos do patriarca Abraão e do sacrifício a Deus de seu filho Isaque. Lembrando que Deus, ele impede imediatamente quando Abraão vai, ali no caso, sacrificar Isaque para o Senhor. Então o anjo brada em alta voz e diz para ele parar e não sacrificar a seu filho a Deus, até porque Deus viu a sua fé. É muito importante fazermos uma observação e uma análise do Deus israelita, do Deus bíblico, até porque o Deus bíblico ele se difere em caráter, em amor, em conduta de todas as divindades cananeias, mesopotâmicas, egípcias, africanas, entre outras, até porque ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia e a sua repugnância aos sacrifícios humanos, aos sacrifícios feitos a deuses pagãos como Baal, Aserá, entre outros. Em várias passagens bíblicas, Deus demonstra repugnância a esse tipo de prática. Os israelitas, eles sacrificavam cordeiros, entre outros animais, para Deus e não praticavam o sacrifício humano.
Alguns vão argumentar e vão dizer que os israelitas daquela época, eles eram devassos e eles praticavam aí tais atos e tais coisas. Porém, há uma diferenciação no texto quando vai se falar a respeito de Jefté, até porque Jefté é descrito como sendo um homem justo, um grande guerreiro e principalmente um homem temente a Deus, que inclusive fala com Deus e faz voto com Deus. A única diferença é que, apesar de Jefté ter sido um homem bom e justo, inclusive é elogiado no livro de aos Hebreus por sua fé, ele também é tido apenas como um homem que simplesmente fez um voto tolo e não que ele sacrificou a sua própria filha a Deus. A verdade é que, no caso, Jefté sacrificou o que mais doía para um israelita nos tempos antigos. Desde a antiguidade, o que um israelita mais prezava, Jefté teve que sacrificar. No caso, a sua própria descendência na terra. Mas como assim a sua própria descendência na terra? Lembremos que Jefté tinha apenas uma filha, ele não possuía outros filhos, e por conta disso, ele teve que sacrificar a sua própria descendência, fazendo com que a sua filha tivesse virgindade perpétua e isolamento das outras pessoas. Essa interpretação está de total acordo com as escrituras sagradas e principalmente com o caráter do Deus bíblico, onde abomina e detesta todos os sacrifícios humanos praticados por diversos povos de Canaã e também de outras regiões do mundo. Jefté, sendo um homem de Deus, um homem justo, jamais sacrificaria fazendo tal abominação aos olhos de Deus. Uma pessoa não agradaria a Deus fazendo algo que Deus totalmente se desagrada. Ou seja, Jefté não teve descendentes e sua semente foi tirada da terra, até porque ele fez um voto tolo, onde ele sacrificou literalmente a sua ancestralidade, a sua descendência, para simplesmente ganhar uma batalha, uma vitória, ao invés de sacrificar alguma outra coisa. Então, este foi o voto tolo de Jefté. Algo curioso é que o texto do livro de Juízes, no capítulo 11, vai dizer exatamente isso. Repare o seguinte: vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, tocando adufes, no caso, e dançando, e era ela a sua única filha, não tinha ele outro filho, nem filha. E aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a tua palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometestes, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Dize mais a seu... Então ela disse mais ao seu pai: Concede-me isto apenas, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore pela minha virgindade, e eu e as minhas companheiras comigo. E disse ele: Vai, e deixou-a a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu homem nenhum. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito de Jefté e de sua filha e do voto tolo de Jefté, até porque ele podia muito bem ter feito um outro voto para com Deus e teria saído vitorioso da guerra contra os amonitas. Escrevam nos comentários com qual destas interpretações vocês acreditam e eu estarei respondendo cada um de vocês. Lembrando que eu respeito todas as visões. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.